Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos um problema com o que nós não conhecemos. Quando nós não conhecemos alguma coisa, nós imaginamos. O que é normal, não é problema nenhum. Isso é o que justifica que nós façamos um pouco de fantasia sobre, por exemplo, a ressurreição, sobre o céu, sobre o encontro com Deus. Porque não sabemos, nós imaginamos. É muito normal que façamos isso, que tenhamos uma ideia, uma imagem daquilo que nós não conhecemos. E a imaginação, normalmente, projeta para aquilo que nós não conhecemos o que nós conhecemos. Então, nós sempre falamos de Deus a partir de nós mesmos. Somos muito limitados. Não podemos falar daquilo que não sabemos. E então falamos por aproximação daquilo que sabemos. E o próprio Deus na revelação também assim se manifesta a nós. Do contrário, seria impossível a gente compreender alguma coisa sobre Deus, que é uma realidade totalmente inacessível do ponto de vista das nossas capacidades, acessível do ponto de vista da sua misericórdia, do seu amor, do seu desejo de se revelar a nós. Mas a revelação é uma ação de Deus. Ele se mostra, mas no que ele se mostra, ele não se revela totalmente. Não porque não seja possível conhecê-lo, mas porque nós não temos capacidade para tanto. Até aí tudo bem. O grande problema é quando nós queremos estabelecer os nossos limites e os nossos padrões para Deus. E é um pouco disso que os fariseus, melhor dizendo, os saduceus eram um grupo, os saduceus eram um outro. Os fariseus se qualificavam por serem pessoas que procuravam conhecer e praticar a lei. Os saduceus
eram a classe ligada aos sacerdotes, que na verdade eram os grandes detentores do poder temporal e religioso em Israel. Então os saduceus não acreditavam na ressurreição. E eles se aproximam de Jesus para propor um caso segundo a mentalidade humana. Citam a Escritura, que para eles é a base. Moisés determinou o levirato, que o irmão se case com a esposa viúva do seu irmão. E, lendo esta passagem da Escritura, fundamentam, então, a sua ideia de que não há ressurreição, então, projetando a mesma ideia de posse, de propriedade, querendo, por assim dizer, transformar o céu e a vida futura à semelhança do que nós vivemos aqui. De quem será ela mulher, se casou com 7 irmãos, sem deixar descendência? Ela não será mulher de ninguém. Assim diz Jesus. Na ressurreição, quando ressuscitarem, nem os homens, nem as mulheres se casarão, nem se darão em casamento, porque o casamento é uma realidade própria deste mundo, que bem serve para exemplificar as relações entre Deus e o ser humano, mas são uma propriedade deste mundo. Tanto são uma realidade deste mundo que o casamento se extingue pela morte. Uma pessoa viúva deixa de ter vínculo com a pessoa com quem se casou e pode se casar com outra pessoa. Se é assim aqui, por que imaginar então que no céu houvesse coisa diferente ou coisa tão semelhante que fizesse com que os que se casaram neste mundo representassem um problema jurídico no mundo futuro, na ressurreição? A gente pode até usar essas maneiras de falar do céu, mas são só maneiras de falar. O céu é uma realidade desconhecida para nós, a ressurreição. Nós não conhecemos a Deus. Moisés sabia bem disso. Ele teve razões humanas para dar certas normas, nem tudo era lei de Deus. E Jesus então diz: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Vocês não estão enganados? Vocês não conhecem e leem errado, projetando para o desconhecido aquilo que conhecem aqui? E Jesus, então, para falar de Escritura, também dá um exemplo da Escritura, a partir do próprio Moisés, quando ouve Deus falar da sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, pessoas que já tinham morrido no tempo de Moisés. Que, por outro lado, ele diz: ele é Deus dos vivos. Se a nossa vida terminasse com o túmulo, Deus não poderia falar desses que já não existem mais. Também isso aqui ilumina um pouco as ideias sobre reencarnação. Se tratasse de reencarnação e não de ressurreição, também Deus não se referiria a pessoas determinadas com nome: Abraão, Isaque, Jacó. Caso se tratasse de reencarnação, provavelmente esses já teriam reencarnado. Mas não, são pessoas únicas e irrepetíveis, que gozam do dom que Deus oferece ao ser humano, que é o dom da vida dada por Deus. E sendo Ele Senhor da vida, também capaz de fazer os mortos reviverem ou ressuscitarem. Realidade totalmente desconhecida, sobre a qual não desejo de maneira nenhuma tecer comentários,
para explicitar aquilo que eu não sei e que não experimentei, mas me limito apenas a falar sobre aquilo que Jesus revelou, aquilo que ele nos ensina. Nós só sabemos sobre Deus aquilo que ele nos permite saber, aquilo que Jesus nos revelou. E o fato de nos ter revelado não significa que a gente entenda o que foi revelado. Nós procuramos ser fiéis àquilo que nós recebemos da Escritura, lendo a partir daquilo que Jesus do modo como Jesus interpreta também as Escrituras, como ele nos explica. E a partir dele, então, nós aceitamos a ressurreição, porque os judeus, pelo menos em boa parte, já acreditavam nisso, porque ele, de maneira especial, vem nos falar disso, vem nos assegurar este dom da ressurreição, dom que nos é conquistado por ele, pela sua morte, pela sua ressurreição. No final, Jesus, então, conclui: ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Primeiro ele tinha perguntado: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Agora ele afirma: vós estáis muito enganados. O que é que mais importa para nós? Travarmos discussões para querer provar aquilo que nem nós sabemos explicar e nem sabemos compreender? Ou beber das palavras de Jesus, confiando nele, nas suas promessas, para que possamos viver aquilo que Deus espera de nós e assim participarmos da vida nova que ele nos concede? Penso que seja isso o mais importante. Rezemos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.